boa tarde, feliz sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa hoje em Florianópolis, para dar uma refrescada, para a gente também relaxar. O barulho da chuva promove em nós tranquilidade. O barulho da chuva, ele é maravilhoso para que a gente se acalme. Acalme a mente, acalme a alma, acalme o corpo físico. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa janela de um dia com uma mente barulhenta, com um coração barulhento, precisando algo que nos traga tranquilidade e serenidade. Então, por hoje, eu agradeço, eu aceito, eu confio e eu mereço também ouvir o barulho da chuva. Eu mereço serenar a minha mente, serenar a minha alma, tranquilizar o meu corpo, para que eu possa encontrar o equilíbrio necessário para tomar as decisões, para fazer aquilo que precisa ser feito, para compartilhar conhecimento, para compartilhar o meu tempo um pouquinho também com você. Sejam todas bem-vindas as pessoas que estiverem ao vivo comigo na live. Sejam todas bem-vindas as pessoas que assistirem a live depois. Em momentos da nossa vida, no momento em que a humanidade vive de tantos conflitos internos, de tantas tristezas, de tanto sentimento de depressão e ansiedade, de relacionamentos conturbados, de relacionamentos desequilibrados, de sensações, sentimentos e pensamentos negativos que tiram a gente do foco das nossas metas, do nosso propósito de vida, e tira também a gente daquilo que a gente sonhou e idealizou um dia lá atrás. Falando sobre relacionamentos, sempre nós vamos trazer a questão: quem em você se apresenta para se relacionar com as pessoas? Quem em você se apresenta para se relacionar com a vida? Quem em você está nesse momento se permitindo ouvir, compreender, aprender e se compreender? Quem em você? Quem em você está para relacionamento? E quando a gente fala quem em mim, eu vou me perguntar se é o meu eu adulto ou se é a minha criança interior que está no controle, que está no comando, e que em muitos momentos da minha vida toma decisões por mim, deixa as emoções falarem mais alto. Adriana, bem-vinda. Quem em mim quer sempre estar no controle das situações. Quem em mim quer sempre chamar a atenção. Então é para isso que a gente olha quando a gente fala em relacionar-se. Bem-vinda, Adriana. O tema de hoje, em continuidade às lives anteriores, em que eu vinha trabalhando a questão da autoestima das mulheres, o amor próprio, a autonomia, liberdade para viver relacionamentos, leveza, autorresponsabilidade. Na quarta-feira eu fiz uma live falando sobre o que é preciso, o que é possível para que o amor dê certo. O tema da live de hoje é uma continuidade. Para que o amor dê certo nos novos relacionamentos, quando a gente sai de um relacionamento perturbado, conflituoso, tóxico, e a gente vai para um novo relacionamento, ou quando a gente sai de um relacionamento que terminou por outra razão que não tenha sido
o relacionamento tóxico abusivo, a relação terminou, a gente se separa e tenta seguir na perspectiva de construir e começar uma nova relação. Então, para que coisas é preciso a gente olhar quando a gente vai para uma nova relação? Eu tenho falado muito sobre a questão de quem em nós, a nossa postura diante da vida e dos relacionamentos. Então, quando a gente sai de um relacionamento e vai para uma nova relação, a gente precisa entender que um ciclo está encerrando ali e eu estou começando um novo ciclo na minha vida. Para que eu tenha sucesso e equilíbrio num novo ciclo de relacionamento na minha vida, eu preciso ter encerrado bem o ciclo do relacionamento anterior. Eu preciso estar em paz comigo mesma, eu preciso estar em paz no meu coração quando eu olho para o relacionamento anterior, para eu seguir para um novo relacionamento. A gente vai para relacionamento afetivo sempre visando a felicidade, sempre visando a alegria, sempre visando o sucesso. Ninguém vai para relacionamento pensando que não vai dar certo. Ninguém vai para relacionamento acreditando que é algo que é para um mês, que é para 2 meses. A gente vai acreditando que sim, que é para um projeto de vida, que é para muito tempo. Então a gente cria muitas expectativas. E quando a gente cria expectativas e entrega uma responsabilidade para o outro que está se relacionando com a gente ali, ele não atende essas expectativas, a gente se frustra. Essas frustrações fazem com que a gente desacredite do nosso merecimento na questão de felicidade. A gente passa a sentir uma baixa autoestima, a gente passa a se sentir pequena diante da vida, a gente passa a se sentir humilhada muitas vezes. A gente passa a ter um sentimento de inferioridade. É como se a gente tentasse fazer de tudo, mas que tudo aquilo que a gente faz da melhor maneira possível ainda não é o suficiente para que eu viva assim uma relação saudável. Então, quando a gente vai para relacionamento afetivo, a gente vai acreditando e olhando para tudo aquilo que tem de melhor. A gente olha para o outro e a gente enxerga nele as qualidades, características positivas que ele nos mostra. Nós vamos, Rose, bem-vinda, nós vamos para o relacionamento com o outro, nós mostramos para ele, num primeiro momento, aquilo que vai deixá-lo encantado com a gente. Então, é uma troca, todos bem-vindas aí, bom ter vocês aqui. Boa tarde para vocês também, aqui uma chuvinha bem gostosa hoje. Então, quando a gente vai para relacionamento, seja um primeiro relacionamento, seja um segundo, seja um terceiro, tantas vezes a gente for para relacionamento afetivo, a gente vai buscando felicidade, a gente vai buscando encontrar no outro alguém que preencha em nós algo que falta. Então, a gente vai gerar expectativas. Essas expectativas vão fazer com que a gente muitas vezes se sinta murcha, porque o outro não vai dar conta de preencher algo que falta em nós. Muitas vezes ele não dá conta nem dele mesmo, como eu já tenho falado em outras lives. Então, quando a gente vai para um novo relacionamento, nós vamos na ilusão de que aquilo vai ser algo mágico, diferente talvez das experiências que eu vivi lá atrás em outras relações. Eu venho de um relacionamento de 22 anos, me separei num momento assim que eu já não suportava mais. E naquela relação, para mim, eu tinha feito tudo o que foi possível. E nada mudou e não deu certo, até o momento que eu resolvi sair daquela relação. Foi profundamente doloroso para todo mundo envolvido. Uma separação, um rompimento de uma relação afetiva, sempre ela é dolorosa. Por mais que as pessoas não se entendam, por mais que as pessoas não se amem mais, por mais que não dê certo, sempre é uma perda. Então, como é que a gente está para lidar com as perdas na vida da gente? E aquilo para mim foi uma perda. Por quê? Porque tinha a ver com algo que eu idealizei lá na minha infância, lá na minha adolescência. Eu sonhava em crescer, ser adulta e constituir uma família feliz. E os nós, seres humanos, sonhamos com isso, nós idealizamos isso. Neca, bem-vinda, todas bem-vindas aí. Então, quando a gente vai se relacionar, a gente vai sonhando.
Na infância, na adolescência, nós sonhamos, nós idealizamos relacionamentos perfeitos, contos de fadas. Então, de repente, eu fui para a vida, comecei a me relacionar muito cedo na adolescência, imatura, né? Na inocência da criança, a gente vai, se relaciona, se ilude e fiz um monte de escolhas equivocadas. E quebrei a cara muitas vezes. E muitas vezes me senti frustrada, abandonada, rejeitada, humilhada. Então, quando eu fui pro meu primeiro relacionamento, que foi para casar, eu já tinha uma filha, tinha um filho a caminho e a gente foi para aquele relacionamento. Ainda assim, eu idealizava, eu tinha aquele sonho dentro de mim de que sim, agora eu constituiria uma família feliz. Eu estava indo para uma relação em que eu me sentiria completa. Eu sonhava com isso, eu idealizava isso. Sim, de bem-vinda, todos bem-vindos aí. Eu idealizava isso. E quando a gente é criança, adolescente, todos nós idealizamos uma relação perfeita. Todos nós idealizamos um casamento de conto de fadas, que não existe. Então, naquele relacionamento, eu fui traída muitas vezes, eu me senti humilhada muitas vezes, eu fazia de tudo para que desse certo para mim, eu fazia de tudo que desse, dei o meu melhor e mesmo assim não deu certo. Quando aquele ciclo se rompe que eu não dei mais conta, eu tive que abrir mão, sim, de muitas coisas. Carla, bem-vinda, todas bem-vindas aí. Quando chegou um momento, após 22 anos de tantos conflitos e de tanta tristeza, de tanta humilhação, de tantas traições e de tanta frustração, eu não me sentia mais com forças para continuar lutando por aquele relacionamento. Eu não suportava mais. Então, decidi romper. Esse rompimento me trouxe profundo vazio, profunda tristeza, mais do que eu já sentia. Então, romper um relacionamento não é fácil. Não é fácil, porque a gente não vai se relacionar para terminar logo ali. Principalmente uma primeira relação, primeiro casamento. É muito difícil a gente tomar essa decisão, é muito difícil a gente sair. Por crenças, por valores, por idealizações, por sonhos. Então lá eu tive que abrir mão de um sonho que eu nutria dentro de mim desde a infância. Sonhos e crenças que vêm do sistema familiar de muito tempo. A gente nasce para crescer e se relacionar, constituir família e cuidar de filho, de casa, marido, reticências. Então, quando vem essa decisão do rompimento, isso é algo assim que detona a gente por dentro. Porque vem uma série de emoções junto com isso. Vem a culpa, vem o medo, vem o sentimento de fracasso, vem o sentimento de inferioridade, vem o sentimento de rejeição, de abandono. Então a gente olha para tudo isso e muitas vezes permanece nessas relações já acabadas, muito mais por esses sentimentos de rejeição, abandono e culpas do que de fato por fazer sentido ainda esses relacionamentos. Então eu tive que abrir mão lá atrás de muitas coisas em que eu acreditava. E o medo faz parte, a insegurança faz parte. Então encerrei aquele ciclo e segui para a vida, para outros relacionamentos. E é lógico que do jeito que eu estava vivendo naquele relacionamento, eu segui buscando exatamente a mesma coisa e vivendo os mesmos tipos de experiências e até piores. Então, saí de uma relação de 22 anos e fui viver a vida. Adolescente, aos 42 anos, me soltei. Agora eu vou ser feliz. Ainda na ilusão da criança, da adolescente, de que sim, eu ia encontrar um príncipe encantado. Então eu queria encontrar alguém maravilhoso, que me fizesse feliz, que me proporcionasse bem-estar, porque eu sempre tive que trabalhar duro para ter as coisas para mim, para filhos, para casa. Então eu sonhava com um príncipe sheik das Arábias. E encontrei muitas encrencas pelo caminho. Só que aquilo não tinha a ver com o outro que estava lá, tinha a ver comigo. Quem em mim estava se relacionando e o que eu estava levando para aqueles relacionamentos.
Então foram relações assim, ó, 2, 3 encontros, depois conhecer outra pessoa, e assim a gente vai experienciando a vida. Até que conheci o Raul, que hoje é meu companheiro, é meu marido, e a gente sim, também. No início tudo é muito maravilhoso, tudo é muito gostoso, porque a gente mostra só aquilo que a gente tem de bom, aquilo que as sombras a gente não mostra, nem eu nem ele. Então quando a gente começa a aprofundar esse segundo relacionamento, a gente começa a encontrar ali desafios, frustrações. Andréia, bem-vinda. Porque a gente vai, Marilei, bem-vinda, todas bem-vindas aí. A gente vai para o segundo relacionamento sonhando com aquilo que a gente não encontrou no primeiro. Deise, bem-vinda, todas bem-vindas aí. O sonho que a gente teve lá na infância de relacionar-se continua dentro de nós. Então, eu saí de um primeiro relacionamento, de uma primeira experiência dolorosa, de sofrimento. Teve momentos bons, teve experiências boas sim, mas muitos momentos de sofrimento. De abandono, de rejeição, de traições. Então aquilo me fazia sentir profundamente ferida. Eu vou para um segundo relacionamento esperando que o outro lá cuidasse de mim. Boa tarde, bem-vindas aí. Bom ter vocês aqui. Só que quando a gente vai para um segundo relacionamento, a gente esquece de olhar pra gente. E a gente esquece que antes da gente se relacionar, a gente veio de um sistema familiar. E aquilo que eu presenciei lá no relacionamento dos meus pais, que é referência para mim, para relacionamento, papel, lugar de mulher no relacionamento, função, a gente segue para a vida e vai se relacionar e não olha para cá. A gente não consegue compreender que dinâmicas doentias de relacionamento entre homem e mulher dos nossos pais, do relacionamento deles, a gente de forma inconsciente carrega pro nosso relacionamento lá. Então quando a gente vai para um segundo relacionamento, a gente vai carregando dinâmicas doentias do relacionamento dos nossos pais, daquilo que nós aprendemos sobre ser homem e mulher num relacionamento, nós carregamos para o nosso relacionamento, e isso é inconsciente. Eu olho para trás, eu enxergo aquilo que meu pai fazia para minha mamãe, eu olhava para isso e eu me sentia profundamente doída por ela. Como a minha mãe foi uma mulher sofredora. Ela era uma pessoa difícil, sim, mas ela era uma pessoa tão boa, mas o meu pai fazia ela sofrer. Então eu excluo aquele pai do meu coração e eu tomo as dores dessa mamãe. Quando eu tomo as dores dessa mamãe, por amor a ela, eu vou para relacionamento. Léo, bem-vindo, beijão para vocês aí. Vamos ter vocês aqui. Quando eu excluo meu pai do meu coração, quando eu olho para o relacionamento dos meus pais e eu vejo lá dor e sofrimento na mamãe, eu tomo as dores dela. Então eu entro em defesa dessa mamãe, eu excluo essa figura paterna e vou para relacionamento. Vou viver as mesmas dores que ela, basicamente. Porque eu vou em busca, num relacionamento, daquela figura lá atrás que deixou faltar algo. Não para mim enquanto filha, para ela enquanto mulher. Então eu vou e encontro lá as mesmas características que tinha no meu papai. E eu vou em busca também de preencher a carência e o vazio da minha criança interior, que quando na infância esse pai esteve ausente, faltou para mim. Mas no adulto, nossas decisões e nossas atitudes, nossa postura, Lari, bem-vinda, todos bem-vindos aí. A nossa postura no adulto é 5% consciente. É só 5% consciente. 95% inconsciente. Então, quem é que está no comando da vida da gente, Adri, bem-vinda? Quem é que está se relacionando na vida? Os meus 95% inconsciente. É muito maior do que aquilo que eu enxergo, tento entender e tento fazer diferente. Eu não conseguia.
Então a gente precisa olhar para isso e precisa entender quando a gente se relaciona pela primeira vez. O primeiro relacionamento afetivo, ele tem um vínculo muito forte quando tem filhos, maior ainda. Depois do segundo relacionamento para frente, todos eles o vínculo enfraquece. Então é muito mais fácil eu sair de um segundo relacionamento, terceiro, do que do primeiro. Do primeiro foi muito difícil. Eu vivi 22 anos lá e por no mínimo 15 eu queria sair. E no final, por 3 anos, os últimos 3 anos para mim era um castigo. Era uma tortura. Eu já não suportava mais estar lá e eu não conseguia sair. Porque para sair eu vou abrir mão de muitas coisas e dos meus sonhos também. Como que eu vou abrir mão de tudo isso? Eu tenho uma família, nós temos uma estrutura financeira lascada, mas tinha. Eu trabalhava muito, né? Acreditava eu. João Paulo, todos bem-vindos aí. Eu acreditava que ficando num relacionamento, por mais conflituoso que fosse, era o melhor que eu tinha a fazer pelos filhos. Mas no final das contas a gente vai perceber o tanto que a gente permanecendo em relacionamento abusivo, tóxico, de traições, adoece também os nossos filhos. Mas a gente quer manter para proteger, acreditando que sim, aquilo que a gente ouviu lá atrás no nosso sistema, casamento é para sempre. Família é algo muito importante, família é a estrutura maior que a gente tem na vida, e é. Só que a gente não compreende que independente de estarmos juntos, nos matando às vezes, ou separados, o papel e a função de pais desses filhos não vai mudar. É a mesma. A gente precisa estar lá para eles. Então quando eu tomei a decisão de sair desse relacionamento, fui para uma nova relação. E fui carregando tudo aquilo que eu ainda tinha dentro de mim com relação aos meus pais, papel da mamãe lá atrás, o que ela passou com meu pai, aquilo eu carreguei comigo e fui para uma segunda relação. Além das minhas feridas e carências da infância, eu carreguei também as feridas e os traumas do meu primeiro relacionamento. Então a gente vai para uma segunda relação afetiva, olhando, coraçõezinho, Ivone, bem-vinda, todos bem-vindos aí. A gente vai para o segundo relacionamento acreditando no amor. Kátia, bem-vinda, todos bem-vindos aí. A gente vai acreditando no amor, na felicidade plena. Agora encontrei meu príncipe do cavalo branco, Sheik das Arábias, que vai me dar tudo aquilo que eu busquei uma vida inteira e não tive. Então a gente se encanta, porque o outro vem e entrega pra gente exatamente aquilo que a gente quer naquele momento. Então a gente começa uma segunda relação e vai fluindo. Daqui a pouco começam as sombras a aparecer, a gente começa a se estressar. Por quê? Porque eu vou para um segundo relacionamento carregando os meus traumas da infância, a referência de relacionamento lá dos meus pais. Quando eu olho para essa mamãe e ela sofreu, eu carrego as dores dela comigo. Porque eu saio de um relacionamento conflituoso aqui, eu vou para outro relacionamento, mas nada mudou dentro de mim. Eu só saí de uma relação e fui para outra. Aquilo que estava dentro de mim mal resolvido continuou dentro de mim e dele também, vice-versa. Então nós carregamos memórias do sistema, traumas, feridas emocionais lá da infância, internalizados, inconsciente. Passamos por um primeiro relacionamento, vamos para um segundo relacionamento, carregando além de tudo aquilo da infância, mais aquilo, aquelas experiências negativas também, Larissa, também. E você não sabe, assim, vocês não sabem a quantidade de mulheres que foram abusadas na infância. As pessoas não têm ideia, ninguém imagina. O número de pessoas abusadas é muito grande. E a gente leva isso para os relacionamentos, isso é inconsciente. A gente transfere. Então eu levo da infância, do sistema, eu levo do meu relacionamento anterior e ele também. As dinâmicas que eu vivia no relacionamento anterior, eu levo para um segundo relacionamento. Por quê? Porque aquilo que eu precisava curar em mim continuava dentro. Então eu vou para um segundo relacionamento, o que acaba acontecendo lá? Eu entrego para o outro
a responsabilidade e a expectativa dele cuidar de mim e de cuidar de tudo isso que me doía profundamente. Só que isso fica muito pesado para ele. É como se eu fosse uma criança indefesa e sentasse, quisesse um colo para que ele me protegesse e me amparasse. Num primeiro momento ele conseguiu fazer isso. Só que logo com o passar do tempo, isso começou a não dar certo. Por quê? Eu tinha um vazio existencial muito grande e muitas carências. Ele também tinha um vazio existencial e muitas carências internalizadas. Então a gente vai e encontra no outro. Vocês estão me ouvindo bem aí? Deu uma travada aqui. A internet aqui anda falhando o sinal. A gente vai para relacionamento e a gente precisa entender que o outro é o nosso espelho. O outro é o nosso espelho. Tudo aquilo que tem em mim, que precisa ser curado, tem o outro também. Então quando eu olho para o outro, quando eu olho para ele e vejo dinâmicas ali nele, no início eu não entendia. Aquilo que tinha nele que me incomodava tinha que ser curado em mim. E é assim. Então nós vamos para relacionamento para que a gente viva aquele sonho da felicidade plena, do relacionamento perfeito, que eu não vi lá nos meus pais, que eu não vejo nos outros relacionamentos lá, e do meu relacionamento anterior também. Então eu vou buscar algo que falta em mim. O que eu acabo fazendo nesse segundo relacionamento também? Transferindo para aquele que está comigo tudo aquilo que eu carrego lá de trás, que não tem nada a ver com ele, que tem a ver comigo e com as minhas experiências de vida. Então, por que os relacionamentos são tão difíceis? Por que as pessoas não conseguem mais manter relacionamento por muito tempo? E como a partir do segundo relacionamento afetivo o vínculo enfraquece, é muito mais fácil a gente sair desse relacionamento quando começam a vir os desafios, os problemas. É muito mais fácil eu sair do que eu permanecer. Eu não quero mais me aprisionar num relacionamento que vai me trazer sofrimento como eu vivi por 22 anos atrás. Então, quando eu fui para um segundo relacionamento sério, que é o que eu estou hoje, eu estava saindo fora, uma semana sim e a outra também. A gente brigava horrores. No início foi muito bom, logo em seguida eu comecei a brigar. A gente brigava uma semana sim, outra também. Virava e mexia, depois que foi morar comigo, virava e mexia, descia ele com as malas, botava no carro, vai que eu não quero mais. Então a gente ficou nessa dinâmica por bastante tempo. Por quê? Porque eu busquei a liberdade de algo que me aprisionava num relacionamento anterior. Ele saiu de um relacionamento anterior porque também, de certa forma, se sentia lá infeliz. A gente vai tentando encontrar felicidade um com o outro. Só que a gente não conseguia olhar para o relacionamento, a gente olhava um para o outro. E quando a gente olha um para o outro, para onde a gente vai? Não tem como eu seguir para a vida olhando para outra pessoa que está na minha frente. A gente vai para lá, para cá, que nem caranguejo, de lado, para trás. Como é que a gente faz? Só que isso é inconsciente, então a gente precisa olhar para isso. O que é que eu estava levando para essa relação que eu tinha mal resolvido lá no meu relacionamento anterior? Então eu vim para um relacionamento aqui com todas as mágoas, todas as carências e todas as feridas doendo dentro de mim dessa relação que não deu certo aqui. Eu não tinha curado isso em mim. Eu tirei ele da minha vida, eu excluí. Eu tentei excluir. Só que aquilo que me machucou profundamente continuava. E o outro aqui não tem nada a ver com isso. Ele vem de um relacionamento também que por N razões lá acabou. Mas a gente vai para um segundo relacionamento se sentindo culpada, se sentindo sobrecarregada, profundamente em dor por ter aberto mão de algumas coisas, sem encerrar aquele ciclo com amorosidade. Então, para eu começar um novo ciclo, eu preciso encerrar bem esse ciclo anterior. E eu não tinha feito isso. Foi profundamente doloroso, foi profundamente traumatizante a nossa separação. E nenhuma separação é fácil, nenhum divórcio é fácil.
Então a gente tem que olhar para isso quando a gente vai para o novo relacionamento. Não era só eu e ele ali, agora só nós dois e o mundo inteiro para nós. Não é assim. Nós temos tudo aquilo que nós carregamos do sistema, nós temos tudo aquilo que nós carregamos dos nossos relacionamentos anteriores. Nós temos muitas vezes, né, 1, 2, mais relacionamentos anteriores, e às vezes nós temos filhos desses relacionamentos anteriores. Nós temos filhos adultos, crianças, nós temos filhos, né? Nós temos o gato, nós temos o cachorro, nós temos o papagaio. E a gente vai para relacionamento, para um novo relacionamento, querendo ficar numa bola de cristal só nós dois ali. Só que tudo isso daqui faz com que as dúvidas surjam, os conflitos surgem, os bloqueios vêm e a gente se sente de novo impotente diante daquilo que começa a surgir. Porque a gente vai se iludindo de que sim, eu vou ser feliz com ele agora, porque ele é tudo de bom, ele tem tudo aquilo que eu sempre busquei no homem, ele tem tudo aquilo que eu preciso. Deixa eu só carregar meu computador aqui. Então a gente vai na ilusão de que sim, eu vou ser feliz para sempre agora, porque agora eu encontrei alguém com quem eu sempre sonhei. Ele era bom, ele não sabia dizer não, me levava para passear, ajudava na despesa, estava sempre disponível do jeito que eu queria, então tinha que dar certo, não tinha por que não dar certo. A gente se liberta sim, Larissa, na terapia. A terapia vai te trazer um resultado fantástico, vem para a terapia. É transformador, é o único caminho. Autoconhecimento, ressignificação, liberação de todas essas amarras aqui, tá? Então, uma nova relação é algo diferente. O nosso sonho, o nosso desejo é o mesmo. As nossas dores e os nossos anseios, as nossas angústias são os mesmos. Eu só mudei de pessoa. Tudo aquilo que eu desejava continuava a mesma coisa. E o meu comportamento, a minha postura também. Também. Então, por que os relacionamentos não dão certo? Por que as novas relações não dão certo? Porque a gente vai sem curar aquilo que está doendo e ferido dentro de nós. Nós saímos, só trocamos de pessoa, nós saímos de uma relação, vamos para outra, carregando tudo dentro. Aquilo que foi mal resolvido na infância, aquilo que foi mal resolvido num relacionamento anterior. A gente vai carregando tudo aquilo e ainda mais os filhos, a responsabilidade. É uma carga muito grande. Que o relacionamento aqui, se não são dois adultos bem resolvidos internamente, olhando para isso, não tem como dar certo. É fadado ao fracasso de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então, quando a gente olha para uma nova relação, eu preciso olhar para o meu sistema familiar, eu preciso ter esse olhar dos meus pais. Como é que eu vou fazer isso se eu ainda olho para os meus pais e eu julgo, eu critico lá atrás? Como é que eu resolvo essa relação dentro de mim com os meus pais? Constelação familiar. Na constelação familiar, a gente ressignifica e compreende muitas coisas. Padrões de comportamento que a gente está repetindo, relações mal resolvidas de julgamento, de crítica, de não perdoar pai e mãe e ancestralidade, amarras e bloqueios que estão nos impedindo sim de viver e nos entregar para uma relação de verdade, para uma relação saudável. Dissolução energética, liberação energética de relacionamentos anteriores, a constelação também promove isso. Então, a gente tem caminhos, a gente tem opções alternativas para a gente se liberar e seguir para a vida, cuidando e vivendo relacionamentos saudáveis, sabendo lidar com tudo isso. É possível. É possível. Mas a gente precisa olhar para o coração da gente, olhar para dentro e se permitir sim, a gente se curar.
a gente se curar. O outro que vem para nossa vida é mais um que vem para nos ensinar. Aquele que viveu comigo lá atrás por tanto tempo e os anteriores, dos quais eu me senti abandonada, rejeitada, humilhada, todos eles passaram pela minha vida para que eu aprendesse algo. Levou muitos anos para que eu aprendesse algo tão importante. Então você não precisa esperar chegar aos 50 anos como eu para se permitir olhar para você e entender que você sozinha não dá mais conta. Você não precisa ficar por 50 anos sofrendo, esperando alguém cuidar de você. É você que tem que fazer isso. E num relacionamento amoroso, é você que vai continuar fazendo isso. Não é responsabilidade nenhuma do outro que está com a gente cuidar da gente. A gente tem que cuidar da gente. Então, a terapia sistêmica, ela é voltada para todas essas dinâmicas aqui. Para todas essas amarras, para todos esses bloqueios, para esses relacionamentos do sistema, que padrão de comportamento estão lá estabelecidos, que eu posso sim dizer um não para tudo aquilo, eu dou um lugar no meu coração, mas eu sigo fazendo diferente. Eu preciso adultecer, porque na maioria das vezes eu vou para um segundo relacionamento e quem é que está lá brincando de se relacionar, olhando para tudo aquilo que gera dúvidas e conflitos? A minha criança. Eu vou na postura infantilizada esperando algo mágico num relacionamento que não tem. Então a gente precisa olhar para isso. Quais expectativas você está levando para a sua relação? Quais expectativas você está entregando para o outro lá? Que expectativas ele tem com relação a você que você não está dando conta e não vai dar. E não vai dar. Então, num segundo relacionamento, para que dê certo, a gente precisa sim se liberar dessas dinâmicas doentias de relacionamentos do sistema familiar, se liberar das dinâmicas de comportamento doentios dos nossos relacionamentos anteriores. Nós precisamos entender que não é excluindo que a gente resolve, é dando lugar no coração da gente, ressignificando tudo isso, compreendendo que lá eu vivi daquele jeito e o que me fazia sofrer também tinha a ver com o comportamento que eu tinha e com a postura que eu tinha. Era aquilo que eu precisava ter mudado. Se ia dar certo o relacionamento, possivelmente não, porque hoje eu compreendo isso, mas poderia ter encerrado aquele ciclo de um jeito mais leve, diferente. Então, quando a gente vai para uma segunda relação, a gente precisa olhar para tudo isso. Eu preciso entender que esse que veio se relacionar comigo, ele também tem uma história de vida diferente da minha. Ele vem de um sistema familiar diferente do meu. Ele teve experiência relacional diferente da minha. Muitas coisas se parecem, mas diferente. Ele também tem filho, eu tenho filhos. Nós temos uma vida independente e nós juntos, a gente vai ter que olhar para tudo isso juntos, como dois adultos, e tentar compreender o outro. Então, levou bastante tempo para que a gente conseguisse se alinhar. Quando é que a gente conseguiu começar a se compreender e se alinhar? Viver um relacionamento saudável. Quando eu entrei para a jornada do autoconhecimento e tive ciência de tudo isso aqui. Porque eu comecei a olhar para mim. Eu parei de olhar para o outro, julgar o outro, entregar responsabilidade e culpar o outro. Eu passei a olhar para mim. O que é que em mim precisava curar? Quem em mim precisava assumir essa responsabilidade e tomar essas decisões. A partir daí, sim, a gente começa uma transformação interna e o outro vai entendendo e vai indo para o lugar dele também, e eu no meu lugar consigo, sim, agir de um jeito diferente. Existe outro caminho? Não existe outro caminho. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Não existe outro caminho. É só o autoconhecimento que nos liberta de nós mesmos e de todas essas amarras que nos bloqueiam de sermos felizes. Então, quando a gente não está bem internamente, quando a gente está com um vazio existencial muito grande dentro, nenhuma área da vida da gente vai fluir, nenhuma área da vida da gente vai estar bem, porque a gente vai ter problemas com tudo e com todos ali. E era assim que eu vivia também. Então, quando a gente fala numa segunda relação, eu quero trazer para vocês também, deixa eu ver meu tempo aí, eu quero trazer para vocês também
Quando a gente está num relacionamento afetivo, casamento, e de repente esse casamento separa, dá um tempo e depois volta a viver junto de novo. É o mesmo relacionamento que vai estar ali? Não é. É uma segunda relação também, é uma nova relação. Pode ser as mesmas pessoas retomando uma vida juntos, mas é uma nova relação, porque aquele homem e aquela mulher que lá atrás se relacionavam não são os mesmos que vão voltar a se relacionar daqui para frente. Então a gente precisa olhar para isso também. É uma nova relação. Porque se eu vivo uma relação problemática, eu separo e eu volto com a mesma pessoa, eu não vou voltar para viver tudo aquilo de ruim que tinha lá atrás. Eu quero viver algo diferente. Então é uma nova relação. Agora a questão é, nós dois estamos olhando para a nossa postura e para o nosso comportamento para observar o que nós estamos fazendo igual, repetindo de novo para nos machucarmos novamente? Nós estamos observando o que nós estamos fazendo diferente para que a nossa relação tenha sucesso e felicidade daqui para frente? Para onde a gente olha? Às vezes o homem está olhando para o relacionamento, a mulher olha para os filhos e quer que ele cuide. Às vezes a mulher olha para o relacionamento e esse homem olha para ela, quer que ela cuide dele. Às vezes esse homem está num relacionamento e olha lá para a mãe dele. Olha lá para a mãe dele. Como é que fica para essa mulher quando está no relacionamento? Sozinha. Então tem uma série de dinâmicas aí que são inconscientes, lealdades ocultas, que a gente não consegue perceber olhando superficialmente. A gente vai entender essas dinâmicas, para onde, para quem cada um olha, como é que está essa relação, que padrões e comportamentos estão reproduzindo nas suas relações, quando a gente faz a constelação. A constelação familiar nada mais é do que o posicionamento familiar. Energia, de onde vem a tristeza, de onde vem os bloqueios, como foram aqueles relacionamentos lá, e a gente começa a fazer uma análise e as informações vão vindo e vai caindo assim uma série de fichas, trazendo muita clareza daquilo que a gente está vivendo nessas relações do agora. Então não adianta, a questão não é eu sair de um relacionamento conturbado, sair desse relacionamento olhando para trás, reclamando, culpando, julgando a vítima da situação, e eu vivi isso por bastante tempo, falo disso porque eu passei por isso. Eu olho para lá, é porque ele isso, porque ele aquilo. Não adianta a gente sair de um relacionamento sem resolver as coisas dentro do coração da gente com relação a tudo aquilo e ir para uma nova relação, porque eu vou carregar muita coisa comigo e lá nessa nova relação eu vou encontrar mais coisas que vão me desafiar e que vão me frustrar, sim, que vão me trazer sofrimento, vão me trazer dor, que vai me magoar também. Então eu só vou me encher mais de coisas que pesam. Por quê? Porque eu vou, se eu não curar em mim aquilo que precisa, eu vou para uma nova relação sem saber dizer não, sem me posicionar, sem saber o meu lugar, sem saber decidir e fazer o que tem que ser feito com relação à casa, a cachorro, a gato, a filhos. Eu vou em busca de alguém que preencha em mim o que precisa, mas eu não consigo olhar para tudo isso, eu não consigo resolver. Então a gente vai para segundas relações, para a terceira relação e não vai ficar. O outro não vai ficar porque ele não vai dar conta. É muito peso para quem está com a gente. Faz sentido para vocês? E muitas vezes nós saímos de relacionamentos e vamos para outro relacionamento e aqui nesse relacionamento anterior tem um filho pequeno ou tem um filho adulto que ainda age como se fosse uma criança, e aquele homem que está ali com a gente, ele tenta estar ali com a gente, mas ele olha para trás, olha para aquele filho adulto que está lá, para aquela criança e ainda se sente responsável, não consegue seguir. Ele vai ficar preso, o relacionamento não flui, a vida financeira não flui, porque é como se andasse em roda, preso naquilo que não deixa ele seguir. Então a gente precisa entender que sim, filhos fazem parte, as experiências fazem parte, ex-marido, ex-mulher fazem parte também. Não tem como a gente apagar a nossa história, não tem como eu pegar uma borracha, apagar tudo aquilo que eu vivi lá atrás, não é possível.
Se eu excluir, eu só vou tentar compensar aquilo que eu vivi lá atrás de ruim no outro relacionamento. E quando a compensação vem, ela vem me trazendo do mesmo. Então eu preciso sim olhar para essas experiências, as minhas, as dele, entender que cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem, o que é que eu faço com tudo aquilo que eu vivi. Hoje eu consigo sim olhar para tudo isso e entender que foi do jeito que foi, porque a gente não conseguiu fazer diferente, nem eu nem ele. Eu olho para o meu companheiro e entendo que aquilo que é dele, se ele tem coisas por resolver com a ex-mulher dele, é ele que tem que resolver, não sou eu. Ela faz parte da vida dele, ela faz parte da história dele, não tem como eu exigir que ele exclua ela da vida dele. Ele tem filho, eu preciso respeitar, entender e respeitar que sim, ele também tem esse filho, a gente precisa acolher, cada um no seu lugar, cada um com as suas responsabilidades no que refere a seus filhos, porque ele vem para viver comigo. Meus filhos do meu primeiro relacionamento não tem nada a ver com ele. Eles vão se relacionar, mas a responsabilidade de pai não é dele. O filho dele tem mãe, a responsabilidade com esse filho é dele e da mãe desse filho, não é minha. Então a gente precisa ter isso muito claro na cabeça da gente. E às vezes a gente vai para essas relações e o outro vem para essas relações e a gente quer que ele seja o pai dos filhos, o pai que os meus filhos não tiveram. Não tem como ele fazer. Ele é maravilhoso, é uma pessoa, ele é muito bom, mas ele é o meu companheiro, ele é o meu marido. Meus filhos fazem parte, né? Ele respeita, sempre respeitou. E o mínimo que tem que ter é respeito. Então a gente precisa entender bem essas questões aí, para que a gente não vá para uma relação e vá para o lugar da mãe do marido, dos nossos filhos e dos filhos dele lá também. Não é esse o nosso papel, não é esse o nosso lugar. Num relacionamento afetivo eu vou ser a mulher. A mulher. Ele vai ser o homem, o marido, ponto. Todo o resto que a gente tem para resolver, a gente tem que se organizar e resolver. Se tiver questões dos filhos, dos meus, do dele, que a gente pode sim se apoiar e resolver junto, sim, a gente conversa, a gente olha para isso, a gente se apoia. Mas nenhum nem outro se intromete lá na vida dos filhos do outro. Ele dá o parecer dele, eu dou o meu parecer, a gente conversa e nada além disso. Eu não posso querer controlar a relação dele com o filho dele, eu preciso respeitar isso. Ele não vai controlar a minha relação com os meus filhos, ele precisa respeitar. Então a gente precisa ter muita coisa clara na cabeça da gente. É possível viver um segundo relacionamento saudável? Sim. É possível ser feliz? Sim, é possível. Mas a gente precisa olhar para tudo isso. Um relacionamento de casal que separou e depois um tempo voltou não é o mesmo relacionamento. São pessoas diferentes que vão se relacionar de novo. É uma nova relação que vem. E se eu voltar numa relação que eu comecei, parei um tempo, se eu voltar, eu preciso dar um lugar no meu coração, compreender tudo aquilo que aconteceu nesse período de afastamento. Porque se eu continuar nessa relação, olhando para o outro, culpando o outro, não conseguindo, não perdoar, mas não conseguindo deixar com ele essa responsabilidade daquilo tudo que ele fez, não tem como eu viver uma relação feliz aqui. Porque eu vou estar trazendo, minando essa relação do agora o tempo inteiro com aquilo que aconteceu no passado dele. Então, Adriana, essa situação assim, ó, de separação, marido traiu, teve filho fora do relacionamento, do casamento, voltou para se relacionar com você, o filho que tá lá não tem nada a ver com o problema dos adultos que se envolveram ali. Aquela mulher que teve esse filho, o problema dela é com esse homem com quem ela se relacionou. Se esses dois se relacionarem e tiveram um filho, esse filho faz parte hoje, porque é irmão dos teus filhos, faz parte porque hoje você está nesse relacionamento, de novo, uma nova relação, ele faz parte, mas esse filho aqui é responsabilidade dos pais dele lá. Então, se aqui a relação não está fluindo bem, por A, por B ou por C, não te envolve. Te afeta muito.
É muito difícil a gente continuar uma relação depois de uma traição. Eu vivi 22 anos de traições. Todos. Eu digo que eu vivi 23, não era nem 22. De tantas vezes fui traída. É muito difícil a gente viver com um homem que trai. E quando tem um filho fora do casamento, muito mais. Muito mais, porque você vai estar olhando para ele e enxergando isso todos os dias na sua frente. Isso é humilhante, isso é doloroso, isso é profundamente sentimento de abandono e rejeição. Dói demais. Só que se ele saiu e traiu e teve um filho lá fora, o que é que eu fiz com a minha parte de responsabilidade de relacionamento aqui? Um relacionamento afastado, morando longe, não dá certo. É muito difícil dar certo. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Então, problemas dos dois aqui com relação ao filho, entrega pra eles e deixa que resolvam. Não pega pra ti o que não é teu. Se esse filho é importante pra ele, autorize ele. Autorize ele a assumir a responsabilidade dessa criança. Com a mãe dessa criança. A responsabilidade pelo filho. Não o relacionamento. E deixe que ele resolva. Do jeito dele, no tempo dele. Não pegue isso pra você. Então a gente precisa olhar para tudo isso. E aí quando a gente conseguir no adulto entender todas essas questões aí, olhar para tudo isso com consciência, a gente vai perceber que sim, que tudo aquilo que vem de desafio nesse relacionamento, a gente vai juntos conseguir resolver. Mas a gente precisa parar de se iludir que a gente vai para um relacionamento e que lá eu vou encontrar o príncipe das Arábias, que vai ser para mim aquilo que eu sempre sonhei. Não se iluda, isso não vai acontecer. Essa ilusão é momentânea, é passageira e logo, logo você vai começar a cair na realidade. Até porque se o outro vem e entrega demais, esse relacionamento desequilibra e vai afastar. Vai afastar, você vai perder o encanto. Você vai perder o encanto. Quando num relacionamento, né, a gente vê muitos relacionamentos, sem julgamentos aqui, a gente vê muitos relacionamentos de mulheres mais jovens, muito jovens, se relacionando com homens mais velhos. A gente da psicanálise, da sistêmica, a gente entende o que está por trás disso tudo aí. Então, o que acontece nesses relacionamentos? O que essas pessoas estão buscando com os mais velhos lá? Estão buscando a paternagem, estão buscando a maternagem, busca o acolhimento, a proteção, a segurança, né? Num primeiro momento até acontece a química, acontece aquela relação, né, fogosa, diferente, que exalta os ânimos, faz sentir vivo, mas com o passar do tempo isso vai se tornando doentio. Por quê? Porque quem vai para uma relação buscando o pai ou a mãe, vai na criança querendo tomar o tempo inteiro. E quando alguém entrega demais, o outro vai sair, não vai dar conta porque não consegue devolver. Então, são dinâmicas que a gente precisa olhar, que a gente precisa refletir. E eu estou vivendo hoje uma relação saudável, doentia, de dependência emocional, de dependência financeira. O que me levou para essa relação? O que me faz permanecer numa segunda, numa terceira relação? O que é que eu ainda estou em busca nesses relacionamentos? Porque eu não vou encontrar. O vazio existencial é algo que está na gente, é dor da alma. E a dor da alma é só a gente que cura. Feridas emocionais, traumas internalizados, não tem ninguém, nada lá fora que vai curar. É a gente no autoconhecimento, na terapia. Constelação familiar traz muita leveza. Constelação familiar é sistêmica, a gente vai trabalhar traumas, a dor do luto, ressignificar relacionamentos, trabalhar o perdão, trabalhar padrões, trabalhar crenças. É uma série de coisas aí que nos aprisiona. Então, eu sair de um relacionamento para ir para outro, para repetir a mesma coisa, se eu não curar em mim o que precisa, eu só vou reviver as mesmas dores. É triste eu dizer isso para você, mas é isso mesmo. Se você quer viver uma segunda relação saudável, uma terceira relação saudável, Sabrina, bem-vinda, você precisa sim parar, olhar para você, quais as dinâmicas de comportamento você está vivendo, você viveu anteriormente, você está repetindo ali, porque você vai em busca do mesmo e vai encontrar o mesmo perfil de homem. Aí as mulheres dizem, mas eu tenho um dedo podre. Não é o dedo podre. São as dinâmicas doentias mesmo, de comportamento,
de padrões de comportamento do sistema familiar, isso é inconsciente, isso pesa profundamente, e são as nossas carências. É isso que nos faz viver relacionamentos tóxicos, abusivos, conflituosos, de traições. Então é para isso que a gente olha. E uma segunda relação, uma terceira relação, a gente vai encontrar muito mais conflitos às vezes do que lá no primeiro. Porque a gente vai com uma segunda relação já com uma bagagem maior, com experiências, com filhos, com gato, com cachorro, com contas e uma série de coisas aí mal resolvidas lá de trás. Então a gente está carregando bastante coisas aí. É para isso que a gente olha. Fez sentido para vocês? O que eu sugiro? Para quem não consegue se encontrar e viver um relacionamento saudável, para quem já teve experiências difíceis, está vivendo relacionamentos difíceis, se sente infeliz, se sente frustrada, vem para o movimento do adultecer. É o melhor investimento que a gente faz na vida da gente, porque isso é para a vida, é para a sua vida. Não é para resolver a situação do agora, é para a vida. Tudo aquilo que a gente busca no autoconhecimento, que cura dentro da gente, é para a vida da gente daqui para frente. O que eu quero viver? O que eu quero viver daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, todos bem-vindos aí. Daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, o que eu quero viver quando eu quero chegar na minha velhice e estar em paz comigo mesma. É eu conseguir, sim, estar numa relação e eu me sentir plena, eu me sentir feliz, eu me sentir à vontade de olhar para o outro e dizer um não quando eu precisar dizer não, de eu olhar para o outro e dizer para ele aquilo que me faz bem, aquilo que me incomoda, e que a gente junto consiga resolver. Não existe relacionamento linear que não tem problemas, não existe. Todos os relacionamentos têm conflitos, têm desafios. A gente precisa ver assim, como é que nós estamos para enfrentar esses desafios que vêm. Se a gente está como eu, quando comecei o segundo relacionamento, estava sempre querendo sair correndo. Helena, bem-vinda. Eu estava sempre terminando. Eu terminava uma semana assim, outra também. Então foi muito difícil, porque eu não queria reviver as mesmas experiências. Eu dizia não para relacionamento. Só que não tinha a ver com o outro que estava lá, tinha a ver comigo. Eu estava tentando me proteger. Só que de que forma a gente tem que se proteger? Sabendo se posicionar em qualquer relação. Seja com marido, seja com mulher, seja com pai, seja com mãe, seja com filhos, seja com trabalho. A gente precisa saber se posicionar. Essa é a questão. Quando a gente aprende isso, a gente cresce, a gente adultece, a gente se fortalece. E ninguém mais segura a gente. Então a gente vai estar num relacionamento sim. Hoje eu estou num relacionamento porque me faz bem, porque é bom, porque é prazeroso. Porque se não fosse, com certeza eu não estaria. Porque hoje eu sei o que eu quero e quem eu quero do meu lado. Eu decido isso. E o outro também. E o outro também. Então, gente, é sobre isso. É sobre isso. Olhar pra gente, cuidar da gente é amor próprio. E a gente muitas vezes passa anos da vida da gente olhando pra fora, olhando pro outro, cuidando de tudo e de todos e não esquece da gente. Eu fiz isso por muito tempo. Quando a gente cuida da gente, a gente se alinha internamente, se harmoniza e fora tudo flui diferente. E todas as relações melhoram. Todas, em todas as áreas da vida da gente. Então, hoje a mensagem é essa. Gratidão por vocês estarem aqui. A live fica gravada. Tem várias lives gravadas aí. Se vocês sentem dificuldades, não fique esperando, não fique procrastinando. Não viva mais em sofrimento. A vida da gente é pra gente ser feliz. A vida passa tão rápido. E a gente não pode esquecer da gente. Entre em contato, se permita pelo menos conhecer essa técnica maravilhosa da constelação. E depois você vai ver o resultado e vai dizer sim para a terapia também, porque é maravilhoso. Um beijo grande para vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem.